Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Paula Paguas, sou doutoranda aqui do programa de Literatura e Crítica Literária e líder com muita alegria no coração desse grupo de extensão que eu adoro, que é o Literatura e Vestibular, que tenta, da nossa forma, estudiosos em literatura, mestres, doutores, mestrandos, doutorandos, trazer um pouquinho do nosso olhar aqui acadêmico, visceral, para as obras de vestibular. E hoje, com muita satisfação, eu trago para vocês o Morangos Mofados de Caio Fernando Abril. Pessoal, para começo de conversa, eu gostaria de trazer aqui para vocês, no meu mapa mental, algo muito importante. Aqui a gente está falando de leitura literária. Então, quando o vestibular Unicamp, a FUVEST chega para vocês e fala: olha, vestibulandos e vestibulandas, aqui é um espaço aberto de apreciadores de literatura, mas a gente sabe que quem vem muito aqui ver as nossas aulas são os vestibulandos e as vestibulandas. Leitura literária, por mais que eu fale aqui, me debruce sobre a obra, traga contribuições, e assim eu espero, eu jamais vou substituir a obra. A leitura literária é muito importante e isso tem que ser falado novamente, muito compartilhado, para que vocês entendam que mesmo que vocês assistam vídeos muito interessantes, mesmo que vocês leiam resumos muito relevantes, nada substitui a leitura da obra, porque tem as camadas de leitura, e eu não sou capaz de me aventurar a elas, porque é uma expressão artística. A leitura, a literatura, a obra literária é uma expressão artística. Então, se faz importante que você tenha em mãos essa literatura e dela você tire proveito do melhor que você possa tirar. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então, a gente já vai começar a nossa conversa, o nosso diálogo, falando sobre isso. Tudo bem? E aqui, gente, é Unicamp sendo Unicamp. É, a lista da Unicamp ela é muito rica, eu gosto demais. Eu sempre gostei, penso que agora a FUVEST está nesse movimento de ficar também obras potentes ali na sua lista, mas a Unicamp, para mim, ela atravessa, ela pega música, ela pega contemporaneidade. Então, Morangos Mofados é um desses exemplos, né? De uma obra muito potente, muito rica, tá? Essa obra, gente, ela tem muitos disparadores. Na verdade, são vários contos, mas nós não vamos, você não vai precisar neste momento ler todos, porque eu sei que vocês estão cheios de coisas para ler. Podem ler todos, né, em outro momento, mas neste recorte que a Unicamp fez, são seis: Diálogo Além do Ponto, Terça-feira Gorda, Pera, Uva ou Maçã, O Dia que Júpiter Encontrou Saturno e aqueles dois. São, no momento, os que vão, né, estão aí na lista da Unicamp, isso que a gente chama de contos escolhidos, que eu pus aí no meu mapa mental, tá bom? É importante entender essa obra como um disparador de muitas possibilidades. Já, ó, no título. O título já é muito interessante. Quando a gente fala de morangos mofados, quem que é morango mofado, gente? Não dá aquela raiva quando a mãe, a avó, a tia ou a gente mesmo compra uma caixinha de morango, ela tá linda por cima e a gente vai pegando, tá lá, morango mofado. Não dá uma raiva? É isso, uma ojeriza, um nojo. São essas sensações vitais que eu, aqui na minha humilde interpretação, entendo que o Caio Fernando Abreu quer mostrar pra gente. Essa coisa humana, essa coisa animal, essa coisa visceral, essa coisa do cotidiano, que muitas vezes a gente sai para a vida para trabalhar, para estudar, para viver, para amar, esperando morangos saudáveis, mas a gente pega morangos mofados. Mas não é só isso. Essa obra, essa leitura literária, ela traz muito sobre a juventude da ditadura. Ele escreveu ali naquele pós-ditadura, naquele atravessar para os anos 80, mas ainda tínhamos, eu nasci em 79, nós ainda tínhamos resquícios da ditadura. E pensar que quando, né,
a gente publica um livro, a gente já escreveu sobre ele, né? Está escrevendo com ele, né? Essa escrita anterior, não dá para falar que esse livro ele caiu, ele saiu logo em 82, logo nos anos 80. Ele foi sendo escrito antes, não é isso? Então, nós vemos muito da opressão, da violência social, moral, psicológica, de direitos da ditadura, e que a gente espera fortemente que isso não volte, não é isso? Então, nós vamos ver uma literatura nua e crua, uma literatura muito forte, uma literatura que está ali para mostrar que veio, né? Que às vezes atravessa a nossa, né? Finais não tão felizes, finais ruins, finais perversos, finais com esperança, finais acabados. Uma diversidade de artes. Tem hora que a gente nem sabe, pensando na literatura como concepção artística, se é teatro, né? A gente sabe que é conto pela estrutura curtinha, né? Como se fala que o conto é uma bolinha de sabão, né? Ela é linda, encantadora e pá, ela termina, né? Poucos personagens, poucos momentos de clímax, mas tem hora que você se perde, é um diálogo, eu estou vivenciando aquilo. Quem é esse narrador? Porque tem um narrador onisciente, em primeira pessoa, em terceira pessoa, é esse emaranhado que o Caio Fernando Abreu faz nessa obra. E também nesse emaranhado de coisas e situações cotidianas. Por isso que eu coloquei aí para vocês, gente, a Escrevivências, que, claro, o nome é da Conceição Evaristo, mas, ó, não estou falando que vai cair, porque, como eu disse no começo, e também não vou aqui dizer uma coisa, né, e falar depois outra, não dá para saber o que vai cair no vestibular. Mas como nós temos olhos d'água que trazem traz nos seus contos a realidade, por que não uma pergunta que possa ter morangos mofados e olhos d'água da Conceição Evaristo? Porque nessa obra do Caio Fernando Abreu, nós sentimos assim coisas, relatos cotidianos de violência dos meios sociais, como a homofobia. Caio Fernando Abreu, ele sofreu, ele teve que se exilar, se esconder na ditadura, e também como uma pessoa assumidamente homossexual, que até hoje é difícil, gente. Imagine nos tempos antigos, né? Infelizmente, o preconceito faz parte da nossa sociedade, e ele com certeza deve ter vivido isso e tem isso no Morangos Mofados. E aí volta o título. Será que ele coloca como se fosse eu, infelizmente, ainda vejo que para muitas pessoas o diferente é considerado mofado, é considerado errado. Um morango, né, que traz aquela coisa da vitalidade, errado ele se coloca quando ele se coloca diferente? Ou essas histórias, né, de pessoas que foram consideradas um morango estragado, um morango errado, uma pessoa errada, muitas coisas que a gente pode falar aqui, pessoal. Mas voltando à escrevivência, porque é isso, traz relatos de pessoas excluídas, marginalizadas da sociedade, né? Ele também traz essa realidade, por isso que eu coloquei aí no meu mapa mental, né? E nessa diversidade de artes, nós temos, como eu coloquei, alguns finais poéticos, né? Outros finais muito fortes e muito tristes que mostram a violência, né? Que as pessoas passam por ter por essa diversidade que, infelizmente, a sociedade quer calar. E nessa diversidade de narradores é muito interessante porque ela traz o contexto histórico, esse do escritor que eu já falei com relação à homofobia, e ela mistura muitas vezes, a gente se vê assistindo como se fosse um cinema, assistindo aquela ação, ou vivenciando aquela ação, ou ouvindo alguma coisa que alguém está passando. Então, esse emaranhado desses contos é muito interessante da gente pensar como uma rica obra literária. E aí, pessoal, como são pequenos contos, é muito importante, como eu disse para vocês, que vocês leiam, que vocês entendam e debrucem naquele contexto.
e é mais relevante porque é uma literatura fácil na linguagem de ler, mas difícil para a gente ouvir, porque muito do que ali o Caio Fernando Abreu coloca, deste homem que teve que atravessar preconceitos e conseguiu aí nessa sua obra, que ainda é tão lida e relida e faz parte do vestibular e merece estar ali, mostra situações de violência, situações de opressão, né? Nós temos o caso de um que a gente pode colocar, entender naquele contexto, um casal homossexual que se encontrou, se descobriu no trabalho, e aí tem algo tão poético, desculpa o spoiler, são mandados embora por conta de um preconceito, né? E aí vão embora juntos, mas as pessoas que ficaram ali naquela repartição pública se sentiram infelizes para sempre. Porque é isso, né, gente? Ele coloca nas linhas, nas entrelinhas, como uma sociedade ela sofre por relações, por conexões, infelizmente, colocadas e pautadas por um tipo só de vivência, um tipo só de amor, um tipo só de vida, e essas pessoas vão colocando ali o que são, o que é você estar, você ser louco ou você não ser, até essas coisas ele coloca, que é uma coisa muito contemporânea e cotidiana, né? Até que ponto é um devaneio? Até que ponto é uma realidade? Até que ponto nós temos que ser excluídos por ser uma pessoa fora ali da sociedade, da realidade que a gente possa estar? Então é importante entender que o Caio Fernando Abreu, embora ele tenha escrito há um tempinho atrás, as questões que ele coloca, elas cabem uma intertextualidade, como eu disse, de Olhos d'Água, de Clarice Lispector, né? Lógico que não faz parte do aqui da lista, mas era uma escritora que ele gostava muito, de colocar contextos de reportagens jornalísticas, quando mostra relações preconceituosas, relações impedidas por truculências até, né, da policiais, por exemplo. Então, são muitas coisas, como numa alegria de um carnaval, ali alguém é assassinado pela incoerência humana. Ele traz muito da humanidade, ele traz muito das relações humanas, do comportamento humano e, principalmente, eu acredito, de coisas que parecem que a gente não vai se desvencilhar. Dessa coisa animalesca, no sentido ruim da palavra, de punir o outro, de represar o outro, por pensar ou por viver diferente, ou por quem sabe, se tem ali, eu vejo que ele passeia na psicanálise e na psicologia, de ter coisas que a gente não consegue viver, né? E aí, quando a gente não consegue viver, quando a gente tem vergonha de viver, quando a gente gostaria de viver algumas coisas, mas não tem coragem, a gente parte para a violência do outro. Então, pessoal, eu convido a vocês à leitura, como eu disse no começo, entender o Morangos Mofados como uma obra interessantíssima. Não existe, como eu disse, nada que eu fale aqui que vá substituir essa leitura, principalmente porque dela você vai entender esse jogo, esse movimento desses contos. Eles são divididos em três partes, né? Mas, na verdade, morangos, mofados, ele se divide, mas ele se junta, e eu acredito que nem faça muita diferença essa separação para o vestibular. O que é mais importante é você entender essa contemporaneidade de trabalhar obras abertas, que muitas vezes a gente termina e a gente fala, nossa, não tem um final? Tem uma continuidade que você pode levar onde você quiser. Será que esse psicólogo, esse psicanalista estava com as meias trocadas mesmo? Ou não? Não, não dá tempo de eu ver, porque a secretária já está me chamando. Estou colocando algumas coisas para ver se vocês leram. Se vocês lerem, vocês sabem do que eu estou falando. Porque é isso, é uma vivência que parece algo aconteceu ali e você está ali participando. Então, é importante entender, convido vocês a conhecerem, né, o Caio Fernando Abreu, que, né, teve essas questões também
uma escrita tão bonita, tão refinada, também lutou contra a ditadura, nesse sentido de ser um escritor, pensar nessas nuances que eu tenho certeza que vocês vão conseguir trazer esse repertório linguístico social. É uma obra social, sociocultural, muito interessante, que, como eu falei para vocês, pode ser lá dos anos 80, mas ela poderia ser escrita como se fosse uma obra que relatasse um cotidiano que a gente tem até hoje, né? Casos de homofobia, casos de entender qual que é a minha sanidade, qual a minha não é, entender esses movimentos através de tantas relações humanas. Caio Fernando Abreu, ele é um expoente escritor que se fala, que se traça sobre a humanidade. Agradeço a vocês esse momento aqui comigo e desejo a vocês uma boa prova e assistam as outras obras, as outras aulas aqui que nós com certeza fizemos e colocamos para vocês com muito carinho e respeito. Obrigada e a próxima aula, que sempre nós temos boas histórias aqui para contar. Obrigada.